programa de viola de maior permanência no rádio brasileiro. Violeiros do Seridó, 50 anos levando para você a cultura popular. Desde meus 10 anos de idade, que eu escuto a rural, nós morávamos numa casinha de tábua, nós tínhamos um radinho. O programa violeiro, esse aqui era ótimo para nós. Volta o homem a trabalhar e nosso progresso vigora. Já tem água nos açudes, reverdeceu nossa flora. A história de Violeiro do Seridó se mistura com a própria história da Fundação Educacional Santa Ana com a Rádio Rural de Caicó, a emissora da Educação Rural de Caicó. Até mesmo porque naquela época a população rural era maior, ela era superior à população urbana. Né? Então, a visão também da Rádio Rural de Caicó, dos seus diretores, exatamente de educar à distância, através das ondas do rádio. E a cantoria de viola, o cantador de viola seria um professor também. Nós, cantadores, eu e Chico Mota, nós começamos a cantar aqui, fomos os atuantes fundadores. Era um programa que o povo escutava de uma maneira que o povo gostava de vir no sábado da zona rural, às vezes sem nenhum compromisso, mas vinha botar um aviso só para ir na rádio. Chegar na rádio, ficar na rádio, ter o direito de entrar, ficar naquela sala da rádio, todo mundo, e botar um aviso. Fulano avisa para Cicrano que chegou, fez a viagem em paz. Pagava para ouvir, para botar esse aviso, que era para o povo saber, e fulano está na rádio. Fulano está na rádio. Era tão grande que eu cansei de chegar em casa de fazenda para cantar, nos sítios, em todo canto que a gente ia. Essa região de Pombal, na Paraíba, Catolé do Rocha, Riacho dos Cavalos, a gente cantou muito. Souza, Cajazeiras, aquilo ali era tudo cheio de trato. Então a gente chegava de tarde, às vezes, na casa. Já o povo da zona rural que vinha de noite para a cantoria já vinha visitar os cantadores. Às vezes a gente estava até deitado, aquele povo chegava, cadê o homem que canta na rádio? Está dormindo aí. Elas iam olhar devagarzinho, tiravam o lençol assim para ver a gente, voltavam. Aquele horror de moça, aquele horror de povo. Que naquela época o cantador lá na zona rural, ele era tido como um Roberto Carlos. Eu vou contar uma história para toda a humanidade. Como iniciou a rádio da nossa comunidade. E parabéns demos para ela dos 50 anos de idade. Caicó era uma cidade pequena, era bem menor do que hoje, sabe? Como também a cidade não tinha o surto de uma certa riqueza de hoje, não tinha, né? Tantas firmas, tantas famílias independentes. E faltava uma rádio. Era a cidade do Seridó, mais famosa, com Currais Novos também. Inclusive havia uma certa rivalidade no crescimento. Tinha a rádio em Currais Novos, a rádio Brejuí. Tinha rádio também em Natal, tinha rádio... Não é mais a rádio de fora, as rádios de fora. E nós tínhamos muita vontade de progresso. Nesse contexto, havia o aproveitamento do rádio. Posto de combustíveis Santa Isabel, limitada, R. 250 da rede 118. O rádio era praticamente uma aves rara no interior. E os bispos, de modo especial aqui para o Nordeste, Dom Eugênio Salles, procuravam introduzir instrumentos de progresso, de educação. Então nasceu a emissora rural de Natal. E os bispos de Mossoró e Caicó viram na fundação de emissoras um grande instrumento de evangelização e de educação. Dom Manuel Tavares de Araújo resolveu fundar a Rádio Rural de Caicó, e Dom Eugênio deu toda a cobertura, e isso de tal modo encantou todo o povo que foi acolhida abundantemente na cidade, em toda a região, todo o Seridó. E então as pessoas foram doando o que podia, dinheiro para isso, pouco, mas doando dinheiro. Nós recebemos também auxílio dos católicos alemães. O Pão do Campo colaborou muito também com a Rádio Rural. Vendeu animal, dinheiro para comprar, ajudar.
mas a contribuição popular não foi suficiente para cobrir todos os gastos. Então eu disse, Dom Tavares, se o senhor me permitir, por 2 meses eu estar em São Paulo, eu farei uma campanha para a rádio, eu trago R$200 mil. Estou falando na linguagem de hoje. Ele foi e disse, pois Atenor, vá. E lá em São Paulo, chegando, fiquei entre conventos e casa de bispos, pedia licença aos senhores bispos e aos vigários, e nas igrejas eu fazia a campanha no final das cerimônias religiosas, e também bati o coração de São Paulo todo. Aquelas grandes firmas como a Estamparia, a firma Ducal, aquela rede de hotéis, o Sheraton Hotel. Então surgiu a emissora de educação rural em 1963. Ela entrou numa fase experimental. E João Goulart estava em Natal e o bispo Dom Antara foi lá e a emissora foi inaugurada com autorização do João Goulart. Porque ele queria, estava apressado para botar para funcionar, que já estava tudo pronto. No dia 1º de maio de 1963 foi fundada a emissora de educação rural de Caicó aqui, e era a única rádio que cobria aqui toda a região do Seridó. Meu dia em vossas mãos, Senhor, sentindo-me grande, descubro vossa grandeza. Foi uma festa grande. O prefeito lá, as autoridades da cidade, muita gente. Uma loja aqui foi no Recife, comprou rádio, perdeu tudo. Rural porque naquele tempo a massa mais carente era a zona rural. Então no início a dificuldade foi grande. Na época a gente não tinha telefone, não tinha. Os microfones eram microfones fraquinhos, né? Menor, não é como hoje que a gente diz uma palavra e... Quando a emissora foi inaugurada, Padre Itan foi o diretor. E acredito que com menos de 1 ano ele passou para Padre Tércio. De maneira técnica, nós tivemos a presença aqui de um seridoense muito hábil, muito arguto, que era o seu Moacir, falecido, né? Nosso primeiro técnico. Ele se adaptou muito bem à assistência às emissoras. Ele era uma pessoa inteligente e buliçosa, como se dizia, coisa. E tinha como um amigo muito grande, um bom engenheiro de Recife, que sempre via aqui com facilidade, e tecnicamente nós não tivemos muitos problemas não. Nessa época era frequência modulada sem fio, a gente ficava com a escutazinha no ouvido para ver o som dela como vinha, como não vinha, como estava bom, se estava ruim. A rádio passou a ter a importância fundamental porque era um grande meio de comunicação, também um grande meio de educação e um grande meio de politização. A barragem Passagem das Traíras, ela está completamente esvaziada. Ainda continua com volume muito baixo. Foi através da rádio rural que muita gente aprendeu a ler, através do movimento da educação de base. O MEB era aquele sistema de levar a educação ao campo pelas ondas do rádio. Não é? E a população compreendeu e organizou-se. 50 anos atrás, era difícil o agricultor, principalmente o agricultor familiar, ter direito à escola. Então, tinha uma escola tinha lá na comunidade, mas muitas vezes nem todos os filhos dos trabalhadores tinham condições de participar, né? Quando era à noite, não só os jovens da comunidade Badaruco, mas da circunvizinhança, a gente se reunia das 6h30 às 7 horas, a gente escutava a aula pelo rádio, até a professora era Zélia Gurgel, e depois daqueles 30 minutos, então a gente, eu na condição de monitor, tinha trabalho de comentar, fazer com que os outros alunos falassem, dissessem o que é que tinham entendido da aula, o que não tinham entendido. O que eu podia tirar de dúvida, eu tirava. O que não podia, então ali eu anotava, e sempre, todos os meses, ou um mês e outro não, então aí uma equipe aqui da supervisão do MEB, lá na comunidade, fazia uma reunião com a gente tirava aquelas dúvidas. Rádios que pegavam somente a rural, porque se fosse um rádio comum,
A gente não tinha nenhum controle se as aulas estavam sendo dadas, se a população tinha participação. Teve até um momento que eu fiz o programa, porque o professor não pôde dar aula e me entregou o material e eu fiz também. Aquilo eu fazia também, dava aula também, era professor. Então se tratava na escola a questão da educação familiar, a educação social, cooperativista, né? A educação política, a educação religiosa, né? A educação sobre a agricultura, sobre as técnicas, também sobre higiene, alimentação, né? Hoje em dia tem muita gente formada que aprendeu através do MEB. Eu considero que foi a minha principal professora, além da educação familiar, né? Aí o forró pela rural à noite, era o Duares que fazia. A gente assistia todo sábado. Aí meu irmão, que já é falecido, vamos menino, que vai ter forró na rural, a gente ia. Juntava aquelas mocinhas bem novinhas, aí ligava o forró pela rural. E chama dançar, tava o rádio assim do lado de fora, dançava no terreiro. Aí ali quando terminava, todo mundo ia para casa, aí dizia, sábado nós vem de novo. O papai saía, passava a semana fora que nós achava bom. Que nós brincava até o forró terminar. Já havia uma expectativa de se criar noticiários. E eram dadas notícias, alguns flashes, mas com mais vigor entrou o jornal Falado Rural, em 1964. A rádio começou com repórteres como Júlio Mavieira, Salomão Gugel Pinheiro, José Gerôncio, né? Paulo Celestino, o irmão Pedro Celestino e o saudoso Chico Monteiro, que era um poeta de Serra Negra do Norte, que também trabalhou aqui. Então, tinha um gravador antigo, né? Bastante de maior porte, assim, para gravar notícias com aquela fita que rodava, assim, que dava saminho. E eram ouvidos por eles as notícias das emissoras nacionais, mas sobretudo de emissoras como a Voz da América, né? A Rádio de Moscou, as emissoras da Alemanha, né? Do Vaticano, para vincular notícias internacionais dentro da programação. Se capturava no gravador, depois de escutar e bater na datilografia. Faziam 3 laudas e íamos para a cabine fazer o jornal. Nós tínhamos um jornal bastante ouvido, que era o Meio-Dia, o grande jornal da Rural, né? Principalmente com os locutores que eram de uma potência de voz interessante, que atingia toda a região, eram admirados pelo pessoal. Chico Elias e Manuel Félix, né? Neco Félix. Então essa dupla era famosa, era uma audiência enorme. Você chegava numa comunidade daquela, você ligava o rádio e estava todo mundo na Rural, sabe? A rádio saía do ar de meia-noite. Nós ficávamos até 10 horas da noite já preparando material para de manhã já estar divulgando aquilo, né? Aquela matéria, mas com a redação um pouco modificada, né? A gente trabalhava por amor, quase. É uma dificuldade imensa. 3 meses, 4 meses sem receber. Moacir promoveu uma festa chamada Rural na Quadrilha, mês de São João, para a gente fazer a festa, o baile, a quadrilha lá, a portaria ser para pagar a gente. A gente, para transmitir o futebol, dava um trabalho danado, tremendo, sabe? A gente ia para outra cidade dessa, vamos dizer, aqui para Jardim de Seridó, e o campo era longe lá do telefone, isso era feito através do telefone. A gente estirava um fio, sabe, por dentro do mato, até o estádio que era aqui, que era na entrada da cidade, a gente vinha com aquele fio para transmitir o futebol. A gente tinha tanta vontade da emissora transmitir um jogo de futebol fora, fazer uma transmissão fora, que a gente fazia isso. Para você ter uma ideia, a gente foi fazer um jogo do Corinthians em Pau dos Ferros. Eu passei os 90 minutos de jogo sentado, pastorando esse fio na linha de trem. Foi um tempo bom. E se eu pudesse reviver aquilo, faria tudo de novo. O período da ditadura militar, ele foi praticamente vivenciado
por nossa emissora e toda a equipe que trabalhava lá. Então foi um período, de certa forma, difícil. Então aí tivemos uma limitação de liberdade. A programação era toda datilografada em folhas grandes, com o nome das músicas. Muitas músicas daquela, às vezes a direção geral sabia que não podia tocar, mas o militar ele sempre ia com antecedência, ele já grifava lá, para não rodar aquela música. Música de Chico Buarque, por exemplo, Juca Chaves. Esse disco aí foi rapado um bocado de música para não botar, porque se botasse ele já telefonava. Música de Caetano Veloso, daquele pessoal, dizia que era proibido. A rádio surgiu numa época que os sindicatos estavam aparecendo, né? A igreja dava um respaldo a essas lutas sindicais e por isso a igreja, se tinha um veículo dela que era o rádio, né? Potente, certamente não era visto com bons olhos. Patés foi um excelente diretor. Conviveu com o período todinho, muito bem, com parcimônia, com paciência, procurou usar a inteligência dele. Nós usamos até militares dentro do nosso programa para amenizar, não haver tanta perseguição. Quando chegava esse estudante, tinha um programa de estudantil aí no domingo, o pai já telefonava: Armando, os meninos estão aí, tenha cuidado. Tinha dia que eu tirava a rádio do ar, que ele, quando começava, ia para a rua, ia para a cidade andar. Aí eles me vieram: rapaz, está trabalhando que está quebrado, quebrou-se. Já para não ser chamado lá para riba. Batata, compromisso só com o povo. Rádio se faz com raça, coragem e humildade. Começa agora aqui na Rural, o programa do povo, Cidade Alerta. Tudo hoje é muito fácil no rádio, a notícia está aqui, você acessa um computador, um tablet, chega a notícia. Antes era mais complicado um pouco. Quando nós começamos em 96, nós tínhamos algumas dificuldades até com equipamentos. E hoje não, hoje nós temos os gravadores digitais, nós temos condições de botar um áudio ao vivo com um telefone celular. O celular estava chegando aqui naquela época. Ele é um programa que tem a linha de ouvir denúncias, reclamações, opiniões. Uma ideia do nosso saudoso F. Gomes, que estava vindo da Rádio Seridó. Maiores detalhes ainda do decorrer da programação da Rádio Rural de Caicó, aqui onde a notícia chega primeiro. Quando acontece alguma coisa que mereça destaque, como um assalto, uma ocorrência policial, as pessoas ligam para a rádio e se transformam, às vezes, em um tipo de repórter para a nossa Rádio Rural. A situação dos prefeitos do Rio Grande do Norte. Nós temos um programa jornalístico que começa agora, que é o Grande Jornal da Rural, de 7 horas às 8 horas e 30 minutos, que são as primeiras notícias do dia, aquelas notícias que nós colhemos no dia anterior, e as da manhã cedo. Então, essas notícias dão o parâmetro para que o dia inteiro a rádio seja alimentada de notícias. O jornalismo hoje é feito à base de, primeiro, as informações locais que se colhe no Departamento de Rádio Jornalismo, composto por Araújo Batata, Geraldo Oliveira, Alexandre Costa, Robson Pires e Roberto Flávio. Então, agradecendo e estaremos voltando amanhã, estaremos aqui com mais um Clube da Rural. A rádio geralmente é uma programação variada, né? E naquela época só tinha Rádio Rural mesmo, que a programação ainda era mais variada ainda. Tinha da Rural para você, quem fazia era Chico Tomás. Aí, então o pessoal pagava para ouvir música e tal, e dava muita audiência e dava muito dinheiro também, eu acho. Quando era pequeno e lá no sítio da minha avó, a gente sempre escutava a Rádio Rural, né, sobretudo à tarde, o programa da Rural para Você. Tinha o programa, né, o Clube do Guri, que também as crianças gostavam de ouvir. A Mais Bela Voz, que sempre foi um dos programas que mais marcou a Rádio Rural. Através da Minha Bela Voz, a gente descobriu muitos valores artísticos, sabe? Dodora Cardoso, Fátima Moraes, Edmilson Martins, Adonis Antônio, todos sábados a gente viajava. Na época que a gente começou, que eu já comecei depois, a ser coordenador, depois de João Batista, a gente não tinha nem estradas de asfalto. Por exemplo, para Parelhas, a gente saía de Caicó, vinha na estrada de barro. A gente gravava no sábado e no domingo a gente botava no ar, né? O pessoal dava uma audiência tremenda, todo mundo queria ouvir como é que foi o show da Minha Bela Voz. Eram verdadeiros artistas. A gente chegava numa cidade dessa para fazer o show da Minha Bela Voz, era uma festa na cidade, sabe?
Tinha até tinha cidade, tinha faixa nas ruas, saudando da equipe da Rádio Rural de Caicó. Até quando ele entrava no clube era palma, todo mundo batendo palma. Até o dia de hoje, o domingo, ela transmite a missa do Santuário do Rosário. Pela emissora, a Igreja do Rosário se transformou numa espécie de paróquia rural, né? As pessoas seguiam, ligavam nessa hora e formavam pequenas capelas, né? Assistindo à missa pelo rádio. Estava o rádio lá em cima de uma mesa, a gente escutava a novena com aquelas velhinhas acesas, aí tinha uma velha que chamava Dona Ana. Aí rezava a oração daquela novena junto com nós, aí depois a gente ia para o terreiro, aí depois que terminava aquela novena, chamava no forró. Me chamava no forró. Há 49 anos que eu tenho 1 hora de programa, às quartas-feiras, de 6 às 7 da noite. O título do meu programa é O Mundo Bíblico. Então devemos ter a virtude da prudência. Tem muita coisa boa que eu vou juntando e vou apresentando, como por exemplo, por que a família hoje está tão sofrida? Aí eu leio aqueles 15 pontos que os Estados Unidos fizeram sobre por que a família mundial está tão sofrida, vou mostrando aquilo tudo. Como disse, eu ensino até chás, tomar chá. Amiga Aretusa, ali no Vila do Príncipe, também sintonizada. Dona Cândida, como vai a senhora, criatura? Esse programa tem 16 anos. É voltado principalmente para o povão. Músicas românticas, que muita gente prefere chamá-las de brega. E eu também tenho que falar que elas são bregas, né? Prefiro 1000 vezes que me mande a morte. Nossa rádio hoje é composta de uma programação muito diversificada, sobretudo alicerçada na cultura e na informação. Parabéns ao grupo de escoteiros Vale Sobrinho e também os escoteiros do ar, né? Escoteiros Caiacós, né? O grupo Caiacós. Que toca boa música, não se toca na Rádio Rural e talvez seja uma das poucas do Rio Grande do Norte que não se toca música de duplo sentido. É a rádio que toca o forró pé de serra, não o forró de plástico, como se dizem por aí. Nós temos mais ou menos 25 programas, uma equipe composta de mais de 20 funcionários que se dedicam, que prestam relevantes serviços à nossa rádio, e é com isso, com essa gente, com esta força, que a Rádio Rural se mantém há 50 anos prestando o seu serviço e contando a sua história. Foi meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego. Eu comecei com 18 anos e para mim foi tudo na minha vida. Se eu nascesse novamente e fosse para eu escolher uma profissão, eu escolheria novamente ser radialista. Da Rádio Rural, porque eu gosto e amo a Rádio Rural, né? Eu acho que hoje a gente pode dizer que construiu uma coisa muito boa. É um milagre. É a coisa mais bonita que eu já vi. Porque eu gosto. Eu ainda gosto muito da Rádio Rural. Apesar de muito companheiro meu já se foi, mas eu quero chegar lá no dia primeiro. Eu primeiro quero estar lá fotografando os 50 anos. Histórias que falam, né, da marca, da credibilidade da Rádio Rural, porque ela só fala, né, e tem em sua própria Constituição, né, o dever, né, de ser ética e de só falar aquilo que for a verdade. Eu desejo que ela seja bem feliz, que venha mais locutor, para fazer os programas melhor para a gente. E se o Nascimento não deixa de cantar, que eu adoro ele cantar. E vamos programas, faça muito programa bom pra gente. E viva a Rural. E viva a Rural. Tem mais 50 anos pra frente e me dê mais 60 pra frente também, que eu já tô com 60. Emissora de Educação Rural de Caicó, retirando-se do ar. Estação ZYJ 595 em onda média de 830 kHz, que estará de volta logo mais às 5 horas da manhã. Amigos ouvintes, boa noite.